Olá, está entrando no ar mais um TV UERJ Esporte. Hoje comigo Guilherme de Alencar e aqui do meu lado Thiago Ponte. Tudo bom, Thiago? Tudo bem, Guilherme. A gente não combinou que não ia mais falar os nomes? Mas eu sempre esqueço, eu gosto de me apresentar. Se você tiver algum elogio, crítica ou sugestão de pauta, é só escrever para tv.uerj@hotmail.com. E aí, o que nós tivemos nesse meio de semana no futebol Carioca ou Mundial? Primeiro Carioca. Primeiro Carioca. A gente teve uma vitória do Flamengo por 1-0, um gol no último minuto de pênalti, né, sobre o americano, e a classificação já antecipada para o Flamengo para as semifinais. Não, a classificação pode se confirmar hoje, na quinta-feira, porque o Bangu tem 13 pontos, o Flamengo tem 16 pontos, o Bangu tem 13. Se o Botafogo ganhar hoje, vai a 13 também. Bangu e Botafogo vencendo na última e o Flamengo perdendo do Fluminense, os três empatam com 16 pontos. Não é uma obra aqui no estúdio, né? Mas tudo bem. Os três empatam com 16 pontos e o Flamengo pode ficar de fora, mas difícil. Então o pênalti foi pênalti mesmo? O que você achou? Acho que não, cara. Acho que não, porque o cara não teve intenção de encostar a mão na bola, não. Eu não sei, eu ainda não consegui perceber se ele teve intenção. É porque quem tava indo em direção ao gol era o Josiel, cara. Ele não podia esperar muita coisa do Josiel, não tem por que ele botar a mão na bola numa jogada do Josiel. É verdade, então foi sem intenção. Bom, na terça-feira também o Vasco venceu o Macaé por 1-0 no Maracanã. Destaque para o público, decepcionante. Menos de 5 mil pessoas no Maracanã, torcida do Vasco. Parecia até do Botafogo. Parecia até do Botafogo no Engenhão, realmente triste. Dá até para entender, né? O Vasco já está classificado. O Vasco tem uma torcida que comparece muito em jogos importantes, mas em jogos que não importam muito ela deixa para lá. Chovendo, terça-feira de noite, Macaé. E o time jogou bem no primeiro tempo, tocou muito bem a bola, com meio campo reserva, sem Nilton, Carlos Alberto e Jefferson. Fez 1-0 com o Rodrigo Pimpão após uma bela jogada do Ramon. Ramon que vem jogando muito bem, lateral esquerdo do Vasco. Depois disso, segundo tempo foi uma coisa horrorosa. Dos piores tempos desse campeonato carioca, foi muito ruim mesmo. E o Dorival Júnior, sempre bem consciente, ressaltou que o Vasco fez uma péssima partida e que o resultado foi excelente perto da partida que o Vasco fez, porque não mereceria esse resultado, segundo o próprio técnico. Não sei se ele fala isso também para motivar mais os jogadores, para mostrar que o campeonato ainda não acabou. Porque o Vasco venceu o Botafogo, campeão da Taça Guanabara, por 4-1, e ele elogiou o time, mas não disse nada demais, assim, sempre contido. Sempre contido, até porque o campeonato começa mesmo para os grandes nas semifinais. Não adianta nada fazer essa campanha que o Vasco e o Fluminense estão fazendo, chegar às semifinais e perder de 1-0. É verdade, a euforia tem que ficar por conta dos torcedores, que tem até motivo para ficar eufórico, né? O Vasco, 7ª vitória seguida, tudo bem que 5 times pequenos, mas 2 times grandes, venceu os 2 clássicos contra Botafogo e Flamengo. Tá, acho que, se eu não me engano, há 11 ou 14 jogos sem perder. A última derrota foi a primeira derrota no ano. E só perdeu ponto, né? Partida não perdeu. Não, perdeu uma pro americano. Não, sim, a primeira. Depois disso, só perdeu os 6 pontos. Também. Vasco perdeu 9 pontos pro americano, essa foi a verdade. Bom, e além do Campeonato Carioca, a gente teve no meio da semana, justamente por isso os jogos do Campeonato Carioca foram na terça-feira e hoje vai continuar na 7ª rodada do Campeonato da Taça Rio, né? Por quê? Porque houve o jogo da Seleção Brasileira ontem. Mas eu não entendo, o jogo não é lá no Rio Grande do Sul, por que para o Campeonato Carioca? Cara, porque é data FIFA. Data FIFA não pode ter jogo de futebol sem ser entre seleções. Então domingo, por exemplo, não teve jogo de futebol, né? Teve um outro jogo que não era futebol, praticado pela Seleção Brasileira. Porque eu não sei o que é aquilo até Mas agora. Em outros lugares do mundo houve jogos muito bons. Agora nesse meio de semana, destaque para o Brasil, né, que venceu de 3-0. Aliás, destaque não, né? 3-0 do Peru é um resultado normal, como se vencesse de 1-0 um time bom. O Dunga deixou claro ontem o que ele quer para o time, né? Pelo menos na minha concepção, ele vai montar o time com dois volantes, um bem fixo e o outro que eu acho que ainda vai mudar, eu acho que não vai ser o Felipe Melo. Um bem fixo e bem ruim, que é o Gilberto Silva. Mas, não, independente de nome ou qualquer coisa, eu acho que o esquema está bem montado já. Elano e Kaká são os titulares da Seleção Brasileira. Então é isso, né?
O Hernanes, para mim, vai tomar a vaga do Felipe Melo na seleção brasileira para a Copa do Mundo, como eu também acho que, apesar do bom desempenho do Luiz Fabiano nas eliminatórias, ontem até com 2 gols, eu acho que o titular na Copa do Mundo vai ser Alexandre Pato. Provável, pode ser. Mas não houve destaque maior do que um jogo dia 1º de abril, né? 6-1 para a Bolívia na Argentina. Quem vai acreditar nisso? É uma piada, né? Mentira, né? Você em casa deve estar pensando, que idiota, né? Tudo bem, foi em La Paz, mas eu acho que um placar elástico como esse não é justificado pela altitude. Não é. Então só pode ser mentira. Mas não, né? A Argentina tomou uma sapatada de 6-1 da Bolívia. É o tipo de coisa que você não acredita de primeira. A gente fica até feliz ao falar aqui, né? Nem o boliviano, nem o brasileiro e nem o argentino acredita de primeira. 6-1 Bolívia. Não, sério, quanto foi? 6-1 Bolívia. E é inacreditável mesmo. É inacreditável mesmo. Agora esse jogo revela uma grande ironia. Na verdade, 2 ironias. Uma grande e uma razoável. Primeiro que a seleção argentina é famosa por seus atacantes, né? Messi, Agüero, Tevez, um belo ataque. Mas é uma defesa velha, né? É uma defesa velha. Então logo um dos melhores ataques do mundo levou de 6-1 de um ataquezinho, sabe? Marcelo Moreno, que jogava. Até um bom jogador, aquele outro jogador lá que eu esqueci o nome, Botelho Pinto, fez 3 gols, artilheiro. Teve outro que fez o último gol, Torrico, o nome do cara. Torrico, ainda sacaneou, né? Acabou. Mas a Argentina provavelmente perdeu por causa da sua defesa muito velha, né? Agora, dificilmente o Maradona vai admitir isso. É mais provável que ele admita com uma altitude seja grande vilão. Logo o Maradona que defendeu, exatamente, fez um amistoso lá, né? Essa e até no seu blog, tudo isso que eu estou falando aqui agora. Safado, roubou minha fala. Essa é a grande ironia. O Maradona, a FIFA proibiu os jogos na altitude acima de 2.500 metros. La Paz tem quase 3.700 metros de altitude. E aí o presidente Evo Morales entrou numa campanha que era um absurdo proibir os jogos e tal. E alguns países da América do Sul assinaram um tratado para La Paz poder sediar os jogos. De Tordesilhas. Acima de 2.000... Brincadeira. Aí o presidente Evo Morales começou a jogar futebol lá na altitude, dizendo até que ele quase teve um infarto. Mas ele, não, tá tranquilo. É muita coca. É tranquilo jogar aqui na altitude. E quem foi o grande astro dessa campanha publicitária? Diego Maradona, que como grande consumidor da maior produção boliviana, estava lá fazendo todo o seu lobby, o seu apelo para que os jogos continuassem sendo. E logo Maradona provou do veneno da altitude. 6-1 para a Bolívia, mas realmente não é só a altitude. Ele provou vários venenos durante o Maradona que está acostumado a ficar alto, né? Essas coisas assim. Ele veio ao jogo do Fluminense e se apaixonou pela torcida tricolor por causa do pó de arroz, né? Mas, inclusive disseram que ele fez o trabalho melhor do que qualquer gari da Colombo, né? Que ele saiu limpando aquilo. Saiu limpando com o nariz. E se você quiser mais informações sobre isso, é só acessar guilhermedealencar.blogspot.com, né? Exatamente, lá você tem um texto completo, não muito bem escrito, mas muito humildemente embasado, sucinto, coisas do Google. Direto e bonito. Inclusive, não precisa entrar no meu blog não, porque eu não gosto de misturar o pessoal com o profissional. Então, você pode entrar no nosso blog, blogdatvurg.blogspot.com, que eu vou colocar esse texto lá. Então tá bom. Mas se quiser entrar no dele é bom também. E olha só, outra coisa que a gente esqueceu de falar é que hoje tem jogo do Campeonato Carioca terminando a rodada, né? O Fluminense está jogando agora, no momento em que estamos gravando, contra o Boa Vista. E eu não sei o placar, estou nervoso aqui. Vai jogar com um time bem modificado. E o Botafogo joga hoje contra o Madureira às 21h45, depois da novela, aquele famoso horário. Verdade. Então, isso. Acho que acabou por aqui, né? Acabou. A gente não vai falar para não esquecer de acessar o nosso blog, que a gente já falou no meio do programa. Então, a gente também não vai falar até uma próxima conexão. A gente não vai falar nada.